Eu morri e Jesus me mostrou a verdade que ninguém quer ouvir sobre o amor. Meu nome é Samuel Andrade. Tenho 43 anos. Moro em Recife, no bairro da Imbiribeira. Cresci nas ruas apertadas daquela cidade quente, filho de um pedreiro e de uma costureira. A vida nunca foi fácil. A gente era pobre, mas a minha mãe sempre dizia que dignidade não se compra com dinheiro. Cresci ouvindo isso e tentei carregar esse valor comigo. Sempre fui conhecido como um homem de palavra, trabalhador, mas também teimoso, reservado. Eu sorria por fora, mas por dentro havia um vazio que nem eu sabia explicar. Casado, pai de 2 filhos, eu fazia o que podia. Mas a verdade é que, por dentro eu estava cansado. E o que estou prestes a contar não é invenção, não é exagero. É o que mudou radicalmente o meu entendimento sobre tudo, principalmente sobre o que é amar de verdade. Tudo ficou escuro. De repente, sem aviso, o silêncio tomou conta. Não havia som, nem dor, nem espaço. Era como se o mundo tivesse sido desligado. Eu não sabia se estava dormindo, sonhando ou se havia realmente acontecido algo, mas uma certeza me invadiu. Eu estava morto. Foi estranho, porque não senti medo. O que senti foi uma paz que nenhuma palavra pode descrever. Uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da presença de algo. Ou melhor, de alguém. E naquele vazio cheio de sentido, eu o senti. Jesus. Não vi um rosto imediatamente, mas a presença dele era inconfundível. Era como se o próprio ar tivesse se tornado amor. Ele estava diante de mim, e quando olhei em seus olhos, olhos que pareciam atravessar o tempo, o espaço e a alma, eu vi tudo. Ele não precisou dizer uma só palavra para que eu entendesse. Naquele olhar havia verdade, havia justiça, mas acima de tudo havia amor. Um amor que me expôs, que revelou cada canto escondido do meu coração. Eu me senti nu por dentro. Ele via tudo. Cada pensamento impuro, cada palavra que feriu, cada gesto de omissão. Mas ao mesmo tempo ele me olhava como quem ainda me ama, apesar de tudo. E então, Jesus disse algo que nunca vou esquecer. Agora você vai entender o que é amar de verdade. Em seguida, fui levado por ele a uma espécie de jornada. Não com os pés, mas com a alma. Era como se eu estivesse atravessando memórias, não como quem lembra, mas como quem revive. Vi momentos da minha vida, mas por um ângulo que nunca havia enxergado. Vi minha esposa chorando sozinha no quarto depois de uma discussão e senti a dor que ela sentiu com o meu silêncio. Vi meu filho, pequeno, tentando me mostrar um desenho enquanto eu respondia uma mensagem no celular e senti o abandono que ele viveu naquele instante. Vi o senhor da esquina que todo dia me dava bom dia e eu nunca respondia. E pela primeira vez eu entendi que amar é perceber o outro, não só existir ao lado dele. Cada memória vinha com uma dor, mas não era uma dor de castigo, era uma dor de consciência. Eu entendia, sem ninguém precisar me explicar, que cada vez que escolhi meu conforto ao invés de servir, eu estava negando o amor. E Jesus me mostrava tudo caminhando comigo. Não me acusava, não gritava, não apontava o dedo, mas o silêncio dele dizia mais do que 1000 sermões. Eu percebia que amar não é sentir emoção, é tomar decisões, é agir mesmo quando não dá vontade. E eu, Samuel, um homem que sempre se achou justo, percebia que nunca soube o que é amar como ele ama. Então, ele me levou até uma cruz, mas não era a cruz dele, era a minha. Aquela que eu devia ter carregado, mas fugi tantas vezes. E ele me disse com voz serena e firme: você só ama verdadeiramente quando está disposto a morrer. Não só fisicamente, mas morrer para o orgulho, para o ego, para a vaidade, para o seu direito de estar certo. E ali, diante daquela cruz, eu chorei como nunca chorei na vida. Toda a minha força de homem desmoronou. Eu, que tanto me achava controlado, me senti pequeno, miserável, vazio. E ainda assim, ele me abraçou. Não com braços, mas com graça. Foi então que ele me mostrou rostos. Pessoas que ainda precisavam conhecer esse amor. Minha esposa, meus filhos, meus irmãos de fé. Gente que me feriu também, mas que Jesus me mostrou como alvos de compaixão, não de julgamento. E aí veio a pergunta: você quer voltar?
Naquele instante, o céu inteiro parecia silenciar. Eu hesitei. Quem escolheria voltar para um mundo de dor, depois de experimentar a perfeição do céu? Mas aí eu entendi. Amar de verdade é escolher ficar. É se sacrificar por aqueles que ainda não conhecem o amor dele. E então, sem promessas, sem garantias, eu disse: sim. Jesus apenas tocou em mim. E naquele toque tudo mudou. O silêncio virou barulho. A paz virou dor. A luz virou hospital. Eu estava de volta. Mas algo em mim havia ficado lá. Samuel, o homem velho, ficou. E um novo homem nasceu. Um homem que, agora sabe, amar não é uma emoção bonita. É uma cruz pesada. Mas é nela que se encontra a vida. Voltar não foi fácil. Acordei cercado por máquinas, barulhos de monitores, enfermeiros e médicos correndo. Minha esposa estava ali, os olhos cheios d'água, segurando minha mão como se não fosse me soltar nunca mais. Eu não conseguia falar direito, mas a primeira palavra que saiu dos meus lábios foi Jesus. E naquele momento tudo fez sentido. Eu não tinha voltado apenas para sobreviver, eu tinha voltado para amar, para viver um tipo de amor que não se ensina com palavras, mas com escolhas, com gestos, com renúncia. Meu coração sabia que agora minha missão era maior. Era urgente. Era eterna. Nos dias que se seguiram, tudo parecia diferente. As mesmas coisas, os mesmos lugares, as mesmas pessoas. Mas algo havia mudado radicalmente. Eu não via mais apenas rostos. Eu via histórias. Vidas que precisavam de cuidado, de atenção, de um amor que ultrapassa o superficial. Eu via pessoas como Jesus me ensinou a ver. Comecei dentro da minha casa. Pedi perdão à minha esposa, não só pelas palavras ásperas, mas pelos silêncios frios. Abracei meus filhos como se fosse a última vez. Olhei nos olhos deles e dessa vez eu estava ali por inteiro. Presente. Porque eu aprendi que o tempo é um presente que a gente não pode desperdiçar. A primeira vez que voltei à igreja depois do que aconteceu, me senti pequeno. Não porque fui julgado por alguém, mas porque ao entrar naquele templo entendi que nunca mais seria o mesmo. Quando começou o louvor, eu não consegui cantar. Só chorei. Porque ali, diante de um altar simples, eu lembrei da presença dele, de como ele me mostrou a verdade, me desnudou com amor e me deu uma segunda chance. E naquele dia, eu entendi o que o apóstolo Paulo quis dizer em sua carta. Que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, sem amor, eu nada seria. Nada. E o amor que eu aprendi não era aquele que a gente vê em filmes, nem o que se encontra em promessas vazias. Era um amor que custava caro, que exigia minha carne, meu ego, minha vontade. Um amor que me dizia: você não é o centro. E por incrível que pareça, isso me libertou, porque eu descobri que ser livre de verdade é não ser escravo de si mesmo, é viver para servir, para levantar quem está caído, para dar sem esperar receber. E não há nada mais poderoso que isso, porque foi assim que Cristo nos amou. Comecei a visitar pessoas, não porque me tornei pastor, nem por obrigação, mas porque o Espírito Santo me movia. Fui até um vizinho com quem eu quase não falava. Levei pão. Falei pouco. Só escutei. E ele chorou. Não porque o pão era necessário, mas porque a presença era. Uma semana depois ele me disse: Samuel, eu ia tirar minha vida, mas Deus me mandou um amigo. E naquele momento, eu entendi que cada pequeno gesto é, na verdade, um campo de batalha espiritual. Cada visita, um resgate. Cada palavra, uma semente. E o amor é o solo onde tudo floresce. Jesus não me trouxe de volta para que eu fosse apenas melhor. Ele me trouxe para ser servo, para ser canal, para ser alguém que ama até doer, que ama sem ser compreendido, que ama até quando o outro não merece. Porque esse é o amor que ele viveu na cruz. Um amor que sangra, que perdoa quem fere, que ora por quem trai, que não busca glória, mas entrega tudo.
E quanto mais eu vivia esse amor, mais eu me sentia próximo dele. Era como se em cada ato de misericórdia, o céu se aproximasse um pouco mais da terra. Mas não pense que foi fácil. Muita gente achou que eu enlouqueci. Alguns diziam: "Você quase morreu, agora tá com a cabeça fraca." Outros achavam exagero. Mas eu sabia, porque ninguém pode tocar Jesus e continuar o mesmo. A experiência que eu tive não foi um sonho, foi um chamado, um envio. E se você está ouvindo minha história, talvez Jesus esteja te chamando também, para morrer e nascer de novo. Para amar como Ele ama, para deixar de viver por si mesmo e começar a viver pelos outros, porque é assim que o reino de Deus se manifesta, não em palavras, mas em amor. E a maior verdade que aprendi é essa: amar é um ato de coragem. É ir contra o mundo, contra o ego, contra a cultura do eu primeiro. É levantar todos os dias e dizer: Senhor, me ajuda a amar hoje como o Senhor amou. E Ele ajuda. Porque o Espírito Santo não veio apenas para consolar. Ele veio para nos transformar, para nos moldar à imagem de Cristo. E quanto mais nos rendemos, mais amamos. E quanto mais amamos, mais entendemos o propósito de estarmos aqui. Samuel morreu aquele dia. O homem que voltou não é mais o mesmo. Porque agora eu sei. Viver é amar. E amar é morrer. E é nesse mistério que se encontra a verdadeira vida. Mesmo com tudo o que vivi, ainda há dias difíceis. Voltar à vida não foi o fim do processo, foi apenas o começo. O amor que Jesus me ensinou não é teórico. Ele é provado todos os dias nas pequenas atitudes. E é exatamente aí que está o maior desafio. Amar quando ninguém vê, quando não há aplausos, quando o coração está cansado. Passei a perceber que amar de verdade era como carregar uma cruz invisível, onde a recompensa não vem do reconhecimento, mas da obediência. Em cada escolha, em cada gesto, em cada silêncio, eu me via sendo confrontado com a pergunta: você ainda está disposto a amar como eu amei? E foi em um desses dias comuns de luta interior que tive outra lição profunda. Eu estava na fila do mercado, cansado, atrasado, cabeça cheia. Na minha frente, uma senhora com dificuldade para contar o dinheiro das compras. O caixa já impaciente, as pessoas atrás bufando. E ali dentro de mim nasceu aquela velha vontade de acelerar as coisas, de me irritar. Mas o Espírito Santo me lembrou. Você disse que queria amar. Então eu respirei fundo, estendi a mão e paguei o restante da compra dela. Ela me olhou, com os olhos marejados, e disse: Deus ouviu minha oração hoje. E eu entendi. O amor verdadeiro não escolhe cenário. Ele simplesmente age. O amor de Jesus não se revela só nas grandes ações, mas nas pequenas fidelidades. Amar é escutar com paciência, é perdoar sem guardar restos, é ceder quando se tem razão, é orar por quem caluniou, é visitar quem ninguém lembra, é oferecer o melhor prato, o último pedaço, o tempo precioso, é viver em função de servir, e não de ser servido. Isso só é possível quando nos rendemos completamente ao Espírito de Deus. Sozinhos, somos egoístas por natureza. Mas com Ele, podemos ser como Jesus foi, mansos, compassivos, firmes na verdade e inabaláveis no amor. Não foram poucos os momentos em que pensei em desistir, em que quis voltar à velha vida, onde eu era o centro das minhas decisões. Mas o amor me impediu. O amor que vi nos olhos de Jesus naquele encontro me prendia com uma liberdade que o mundo não entende. Era como se ele dissesse: continue, vale a pena. E cada vez que eu obedecia, eu sentia mais da presença dele. A obediência me conectava ao céu. E amar, mesmo quando dói, se tornou a linguagem dessa nova vida que me foi dada. Comecei a ver pessoas sendo transformadas. Não porque eu pregava, mas porque eu amava. Um vizinho que antes me ignorava, passou a me chamar para conversar. Um colega de trabalho começou a abrir o coração, buscando conselhos. Gente que antes zombava da fé, agora pedia oração. E eu entendi que o maior evangelismo é o amor.
É Ele que quebra barreiras, desfaz resistências, abre corações. Como está escrito na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O bem é a arma mais poderosa de quem decidiu viver como Jesus. Eu vi casamentos sendo restaurados porque um dos cônjuges decidiu perdoar. Vi filhos voltando para casa porque pais decidiram acolher em vez de julgar. Vi pessoas largando vícios porque alguém decidiu caminhar ao lado delas em amor. E em tudo isso, o que mais me marcava era a simplicidade. O amor verdadeiro não precisa de palcos. Ele precisa de entrega, de presença, de humildade. E foi isso que Jesus me ensinou. Amar verdadeiramente é viver como se cada momento fosse eterno, como se cada gesto tivesse o poder de mudar destinos. E de fato tem. Mas houve um momento que me marcou profundamente. Um amigo de infância que eu não via há anos apareceu na minha porta. Estava sujo, cansado, quebrado pela vida. Tinha perdido tudo: dinheiro, família, dignidade. Me olhou nos olhos e disse: Samuel, ouvi falar que você mudou, que você agora é outro. Me disseram que você ama como Cristo. Aquilo me feriu e me curou ao mesmo tempo. Porque eu sabia que ainda estava longe de amar como Ele ama, mas também sabia que algo havia mudado. Então, sem julgar, sem interrogar, eu apenas o abracei. E ali, naquele abraço, ele começou a chorar como uma criança. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é de um amor que não exige explicações. Foi ali que eu entendi que amar é mais do que agir. É estar disponível, é ser resposta, é ser ponte. E naquele dia, eu disse para mim mesmo: nunca mais vou negar a ninguém o amor que Cristo me deu. Porque se Ele não negou a mim, um homem falho, teimoso, cheio de erros, quem sou eu para negar aos outros? E cada dia, cada passo, cada escolha desde então passou a ser guiada por esse compromisso. Amar como Jesus ama. Porque foi isso que Ele me mostrou. Foi isso que me trouxe de volta. Foi isso que deu sentido à minha vida. A notícia da minha experiência se espalhou. Alguns duvidavam, outros se aproximavam apenas por curiosidade, mas houve aqueles que foram tocados profundamente. Pessoas que, assim como eu, estavam cansadas de uma vida rasa, sem propósito. Gente que ia à igreja, sabia versículos decorados, mas nunca tinha provado do verdadeiro amor de Deus. E nesses encontros, nessas conversas sinceras, eu comecei a perceber algo poderoso. O amor de Cristo não transforma apenas a mim, Ele transforma tudo ao meu redor. Ele é como uma chama silenciosa que acende outras, até que uma cidade inteira pode ser iluminada por um único coração incendiado por Deus. E foi em uma dessas conversas que ouvi algo que jamais esquecerei. Um homem com o olhar pesado de quem carrega a culpa antiga me disse: Samuel, eu queria sentir esse amor, mas acho que já é tarde demais para mim. Eu respirei fundo. Lembrei de quem eu era. Lembrei da minha arrogância, da minha frieza, das vezes em que feri quem me amava. E com lágrimas nos olhos eu disse: se Jesus me amou naquele quarto de hospital, quando meu corpo estava morto e minha alma vazia, então Ele pode te amar agora mesmo, porque o amor dele não tem prazo de validade. Ele é eterno. E ali, de joelhos no chão, aquele homem entregou a vida a Cristo. Essa cena se repetiu tantas vezes que perdi a conta. Gente se rendendo, chorando, sendo curada por dentro. Não por causa de mim, mas por causa do testemunho que o amor gera. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu não precisava mais explicar minha fé. Bastava viver. Bastava amar. E esse amor foi se tornando minha linguagem, minha identidade, minha missão. Já não era mais sobre mim, era sobre Ele, sobre Jesus, sobre o que Ele queria fazer através da minha vida. Passei a acordar todas as manhãs com uma oração nos lábios: Senhor, me ensina a amar hoje. E não foram poucos os dias em que precisei repetir essa oração com os dentes cerrados, lutando contra o orgulho, contra o impulso de responder com raiva.
contra a vontade de desistir. Mas era nesses dias que eu mais aprendia. Porque o amor verdadeiro não depende de sentimentos. Ele é decisão. Ele é renúncia. Ele é sacrifício. E cada vez que eu escolhia amar quando tudo dentro de mim gritava o contrário, eu sentia a presença de Deus como um bálsamo, como um abraço do céu em meio à guerra. E o mais impressionante foi perceber que o amor cura. Cura mesmo. Um dia fui visitar um casal em crise. Ela já estava com as malas prontas. Ele, duro como pedra. Não sabiam mais como conversar. Eu não fui com conselhos prontos nem com soluções mágicas. Eu fui com amor. Escutei os dois por horas. Chorei com eles. Compartilhei minha história. Falei de Jesus. Não o Jesus da religião, mas o Jesus da cruz, que deu tudo sem exigir nada. E naquele dia eles decidiram tentar mais uma vez. Hoje estão juntos, fortes, transformados. Porque o amor verdadeiro reconstrói ruínas. Outro momento marcante aconteceu quando recebi uma carta anônima. Era de uma jovem que me viu na rua ajudando um morador de rua. Ela escreveu: "Eu estava indo tirar minha vida naquele dia, mas quando vi o que você fez, percebi que ainda existe bondade. Voltei para casa, e hoje eu quero conhecer esse Jesus." Aquilo me quebrou. Eu não lembrava daquele gesto. Era algo simples, espontâneo. Mas foi o suficiente para impedir uma tragédia. E ali, mais uma vez, Deus me mostrou: o amor que você planta pode salvar alguém, mesmo quando você nem percebe. Hoje minha vida é outra. Não tenho tudo resolvido. Ainda tenho lutas, erros, dias difíceis. Mas carrego dentro de mim algo que o mundo não pode roubar: um encontro real com Jesus. E esse encontro me ensinou que o maior dom que alguém pode ter é amar de verdade. Amar como Jesus amou. Sem máscara, sem interesse, sem limites. E é por isso que mesmo que eu tivesse que passar por tudo de novo, a dor, a morte, o vazio, eu passaria. Porque foi ali que encontrei a verdadeira vida. Foi ali que descobri que o sentido de tudo é o amor. E se você chegou até aqui ouvindo essa história, não pense que ela é só sobre mim. Essa história é um chamado. É como se Jesus estivesse sussurrando ao seu coração agora: você também pode amar assim. Você também pode viver de verdade. Não importa o que você fez, onde você caiu, quanta culpa você carrega. Ele está pronto para te mostrar o que significa amar. E quando você provar desse amor, nada mais será igual. Porque o amor de Jesus não toca, ele transforma. Naquela noite chuvosa, após tantos testemunhos, orações e experiências, algo inesperado aconteceu. Eu estava sozinho, sentado à beira da cama, refletindo sobre tudo o que havia vivido desde aquele dia em que morri e fui trazido de volta. Senti uma angústia estranha, como se algo ainda estivesse incompleto dentro de mim. Fechei os olhos, clamei a Deus e perguntei: Senhor, o que mais o Senhor quer me mostrar? E então, como num sopro, uma memória voltou com força total. O momento exato em que meus olhos se fecharam naquele hospital. Mas desta vez havia algo a mais. Eu vi o rosto de Jesus novamente. Só que agora, ele chorava. Eu não entendi de imediato. Por que ele chorava? Havia tristeza em seu olhar, mas também compaixão. Ele me olhou com profundidade e disse algo que mudou tudo dentro de mim. Samuel, muitos dizem que me amam, mas não amam como eu amei. Estão lotando templos, mas ignorando o necessitado. Estão orando alto, mas rejeitando quem pensa diferente. Estão falando de fé, mas vivendo com rancor no coração. Suas palavras me perfuraram. Era como se ele estivesse me mostrando que o maior desafio da fé não é crer, mas amar. Não é declarar, mas viver. Acordei daquela visão com o coração disparado. Eu sabia que aquilo era mais do que uma lembrança, era uma convocação, uma missão ainda maior. Viver o amor de forma tão radical, tão genuína, que não houvesse dúvidas de que ele estava em mim. Percebi que a verdadeira prova de que conhecemos a Cristo não está na religiosidade, mas na capacidade de amar até mesmo aqueles que nos ferem.
E é exatamente isso que está escrito na primeira carta de João, capítulo 4 e versículo 20. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Foi nesse momento que minha fé ganhou outra camada. Passei a entender que o amor é mais do que uma atitude. Ele é uma lente, uma maneira de ver o mundo. Quem ama como Cristo vê o pecador com compaixão, não com julgamento. Vê a ofensa como oportunidade de perdão, não de vingança. Vê o erro alheio como uma chance de estender a mão, não de apontar o dedo. E isso exige uma entrega diária. Um morrer para si mesmo todos os dias. Como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A surpresa maior, porém, ainda estava por vir. Alguns dias depois, recebi uma ligação, inesperada. Era um dos médicos que havia me atendido na noite da minha morte clínica. Com voz embargada, ele disse, Samuel, eu não acredito em Deus. Ou melhor, não acreditava. Mas depois do que vimos naquela noite, e depois de ouvir sua história, eu não consigo mais fugir disso. Será que podemos conversar? Aquilo me desarmou. Porque eu sempre acreditei que aquele homem era inalcançável. Cético, frio, fechado. E agora, ele estava buscando, chorando. Porque o amor derruba muralhas. O amor alcança onde palavras humanas não chegam. E é por isso que hoje eu falo com ousadia. Você não precisa morrer para entender o que é amar de verdade. Mas talvez precise morrer para o seu orgulho, para a sua autoproteção, para a sua zona de conforto. O amor de Jesus é gratuito, mas exige renúncia. E não existe milagre maior do que alguém que decide, todos os dias, negar a si mesmo para viver como ele viveu. O mundo não será transformado por discursos bonitos, nem por religiosidade vazia. O mundo será transformado por homens e mulheres dispostos a amar até o fim. Talvez você esteja me ouvindo agora e sentindo esse aperto no peito. Essa vontade de mudar, de viver diferente. Isso não é emoção. Isso é o Espírito Santo te chamando. Porque chegou a hora. Chegou a hora de abandonar a frieza, a mágoa, o egoísmo. Chegou a hora de amar como Jesus ama. Chegou a hora de viver a fé com ações, e não apenas palavras. Não importa onde você está, o que você fez ou quem você se tornou. O amor de Cristo ainda está te esperando. Ele ainda estende a mão, ainda acredita em você, ainda te chama, pelo nome. E eu te faço um convite agora. Pare por um momento. Feche os olhos. Esqueça o mundo à sua volta. E pergunte a si mesmo, eu tenho amado de verdade? Se a resposta for não, saiba que não é tarde demais. Comece hoje. Comece, agora. Um simples gesto pode iniciar uma revolução dentro de você. Perdoe aquele parente. Ajude aquele vizinho. Ore por aquele colega que te feriu. Ame sem esperar retorno. E quando você menos esperar, você vai perceber. O amor de Jesus está fluindo através da sua vida. E isso é o maior milagre de todos. Porque foi isso que Jesus me mostrou quando morri. Que a maior vida é aquela que é vivida para os outros. Que o maior poder está em amar. E que o maior legado que podemos deixar não está nos bens, nos títulos, nos aplausos, mas nas marcas de amor que deixamos no coração das pessoas. Amar verdadeiramente é o único caminho que leva à eternidade. E esse caminho começa agora, com você. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, se em algum momento seu coração foi tocado, sua mente foi confrontada ou seus olhos se encheram de lágrimas, então essa não é apenas mais uma história. É Deus falando com você. Por isso eu te faço um convite agora. Inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é feito com oração, entrega e verdade, para levar luz, cura e transformação através da palavra. Não deixe essa semente morrer. Clique no botão de inscrever-se, ative o sino das notificações e venha caminhar com a gente. E se essa mensagem te impactou, deixa o seu like.
Isso ajuda o vídeo a alcançar mais vidas, a romper as barreiras do algoritmo e a chegar em quem precisa ouvir exatamente isso. Comenta aqui embaixo. Você já viveu algo que mudou sua forma de amar? Compartilha seu testemunho, seu desabafo, ou apenas escreve: Jesus me tocou. Eu leio tudo e posso te garantir, não é só você que precisa falar. Tem gente que precisa ler e se fortalecer também. E por fim, compartilha esse vídeo agora mesmo com pelo menos 3 pessoas. Pode ser no WhatsApp, no grupo da família, com aquele amigo afastado da fé ou com alguém que está sofrendo em silêncio. Porque o amor que transforma não pode ficar guardado. Ele precisa ser espalhado. Você pode ser a ponte que Deus vai usar para alcançar um coração hoje. Então inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Juntos vamos fazer o nome de Jesus ser conhecido, através de histórias reais, fé verdadeira e um amor que não tem fim.